Foi para o intervalo, mas continuamos a nossa conversa aqui. A gente falava aqui sobre a questão do agronegócio, né, Elimar? E aí eu comentava agora por último, a nossa região ela tem um grande potencial nesse sentido do agronegócio, né? Fala para a gente um pouquinho como é que o Sebrae tem atuado nesse setor. Eu sei que você, como você estava comentando, né, o senhor não está à frente dessa pasta aqui no Sebrae, né? Mas de maneira geral, como é que o senhor observa? Que aí, quando a gente estava conversando aqui, eu fico responsável direto pela parte empresarial urbana, mas a gente, de forma geral, a gente acompanha tudo porque é um só Sebrae. Sim, sim. Então, o agronegócio, que inclusive eu sei que você depois vai aprofundar com a colega certeza. Que é responsável, mas assim, tem muita ação bacana do Sebrae, principalmente em algumas cadeias que já estão muito à frente, como a apicultura. Hoje, se a gente pegar o empreendimento da Casa Apis, que fica aqui em Picos, inclusive é o maior da América Latina, vem gente até de outros países para fazer visita, para conhecer essa realidade. É o maior da América Latina? Então, assim, hoje está aqui em Picos. E às vezes o próprio picoense não explora isso. Não explora, exato. Não conhece a fundo. Daí uma informação então, assim, hoje a Casa Apis exporta mel para os Estados Unidos, exporta mel para a Europa, com certificação orgânica. E o mel hoje, a cada ano que passa, eles conseguem trabalhar mais essa questão dos derivados do mel. É o mel composto, é o mel com alho, é o mel a extrato de própolis, é o mel em sachê, é o mel em bisnaga menor, maior. Então, assim, o mercado interno também está sendo cada vez mais explorado. E hoje aí, que a colega que tem os dados exatos, mas de forma geral, aí, em torno de 1.000 famílias que estão associadas à Casa Apis. Então, essas famílias têm uma renda mensal, vivem disso, e a gente sabe que isso fomenta toda a economia local e regional. A questão da ovino-caprinocultura, que era um segmento que tinha alguns gargalos, mas está trabalhando muito bem, e o Sebrae esteve desde o início, junto com outros parceiros, né, porque o Sebrae não trabalha sozinho nesses projetos do agronegócio, parceiros como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, governo do estado em alguns casos, com as secretarias específicas, tem vários outros órgãos, aí, Senar, né, várias outras instituições, para trabalhar de forma conjunta com o empreendedor rural. Porque o que o Sebrae quer é mostrar para esse empreendedor que ele pode, ele tem que ver como um negócio rural, mas é um empreendimento onde ele tem que fazer a gestão, ele tem que pensar em mercado, e o Sebrae trabalha isso, desde a capacitação, a organização dele, para poder colocar um produto no mercado de forma mais estruturada, né, de forma organizada, para que realmente aquilo possa a gerar a renda dele, que não precisa buscar outras coisas, sair do seu lugar, buscar outras fontes. Ele pode viver no seu lugar, fazendo o que ele já fazia, só que de uma forma organizada, né, bem estruturada. E tem aí várias, horticultura hoje também, tem vários grupos organizados, artesanato. Então, aí, se a gente for pegar aqui Picos e a região, nós temos grandes casos de sucesso aí no agronegócio, que hoje estão vendendo seu produto não só a nível local, mas a nível nacional, e no caso do mel, até fora do Brasil, né? Brasil. Então, interessante. E o que o senhor falou aí é interessante também, a importância do Sebrae e dos empreendedores, né? Por mais que eles não tenham essa percepção empreendedora, mas que eles tentem organizar e buscar esse desenvolvimento dentro deles, para que procurem o Sebrae para justamente fazer essa consultoria, né? Porque às vezes o que a gente percebe, existem muitos, ainda dentro desse âmbito do agronegócio, existem pessoas que produzem um produto bom, que tem uma qualidade boa, mas às vezes por detalhes, por a questão de um frasco melhor, no caso aí às vezes que a gente pode citar aqui como exemplo, às vezes tem gente que produz aí em uma boa escala a questão de manteiga, né? E aí, às vezes por falta de uma organização da apresentação do produto, não conseguem desenvolver aquilo e apresentar de uma forma melhor e fazer daquilo realmente um negócio, né? Isso. E o Sebrae está aí, na verdade, para contribuir nesse sentido. Para contribuir. Né? Por exemplo, a gente teve ano passado um empreendedor aqui de Dom Expedito que trabalhava com doces, e ele ia colocar o produto dele em supermercados, em empresas maiores, não tinha o código de barra, a empresa não pega, né? Não pega. Por quê? Porque você chega no supermercado, vê aquele produto ali, você não tem nenhuma identificação dele, você não tem confiança. Quando você vê o produto com um rótulo dizendo quem fez, aonde foi feito, data de validade, características do produto,
tem uma apresentação melhor, então vai gerar confiança. Valoriza o produto. Valoriza, né? o produto. E o código de barra, porque essa empresa precisa lançar esse produto no seu sistema, né? E aquilo é uma forma legal, né? Onde ele não vai ter nenhum problema com os órgãos de fiscalização. Então, essa consultoria que eu falei, por exemplo, até o código de barra entra. A rotulagem, né? Todo esse processo. Esses pequenos registro detalhes, da marca, né? todo esse, porque essa marca é importante para ele ter uma identificação no mercado. Então, e existe também as questões legais, como o senhor falou, né? Principalmente produtos alimentícios, né? isso. Existe uma fiscalização aí a nível nacional e que permeia aqui dentro dos municípios que precisa ter esse controle, precisa, né? Fala um pouquinho para a gente como é que funciona essa assessoria do SEBRAE nesse sentido de colocar esse empreendedor, principalmente no segmento alimentício, né? De forma que esteja dentro das normas, né? Como é que o SEBRAE atua nesse sentido? Nessa questão aí tem uma consultoria que a gente chama de boas práticas de alimentação, que é onde faz toda a estrutura de acordo com as normas vigentes, para que ele, desde, por exemplo, é uma pia, é uma porta do local, é a mesa onde ele vai trabalhar o produto, desde a origem desse produto, então tem nessa capacitação, nessa implantação do boas práticas no local, trabalhar tudo isso, para quando aquele órgão vem, esteja tudo de acordo e ele vai aprovar, ele vai dar o ok para aquele estabelecimento funcionar. E quando o produto dele vai dessa forma para o mercado, o consumidor vai ter confiança, ele pode colocar o produto dele em todas as redes de supermercado, né, ou empresas, né, que trabalham com aquele segmento. Tem a questão do selo de inspeção, que ele pode ser, que a gente trabalha municipal, estadual e federal, para que ele possa, o produto dele. Então, muita gente começa e não tem essa informação, não tem esse conhecimento. E aí ele joga o produto dele e vai vendendo. Aí, de repente, aquele lugar que pega o produto dele é notificado por um órgão desse. Aí diz, olha, eu não posso mais pegar seu produto, eu ainda paguei uma multa, por exemplo, eu fui ameaçado se eu não tirasse o produto da prateleira. E aí ele fica, e agora, eu vou vender como? Eu vou vender para quem? Então, o ideal seria ele, antes de colocar o produto, ele buscar os órgãos de apoio para a gente fazer esse trabalho, para ele colocar com segurança. Aí, isso vai ter algum custo? A gente considera como um investimento. E o SEBRAE vai subsidiar grande parte desse valor, né, justamente para apoiar ele nesse início. E aí, quando ele colocar o produto dele, ele não vai ter nenhuma preocupação. Eu já estou fazendo isso de forma errada, vamos dizer assim, não busquei isso no início. Procura, a gente faz toda a adaptação e você fica mais tranquilo, você vai poder seu produto circular em todo o território nacional, se você tiver o selo federal, e pronto, você não tem preocupação, você está dentro das normas, né? O seu cliente vai ter confiança no seu produto, vai valorizar esse produto, né? Sim. E aí, nesse sentido aí de algum pensamento aí de alguns empreendedores que ainda têm essa visão de gasto, né? Então, qual é a mensagem que o senhor deixa para esses empreendedores com relação ao SEBRAE e outras empresas também de consultoria, né? Que às vezes imaginam a questão financeira, diz, não vou gastar esse dinheiro agora, que às vezes acha caro, né? Mas é como o senhor bem falou, não é um gasto, é um investimento. É um investimento, isso. O que é que a gente pode dizer para essas pessoas? Olha, eu vou deixar aqui um exemplo prático. A gente foi fazer uma consultoria em uma empresa e o empresário, aquele receio, nunca tinha feito uma consultoria, tinha aquela coisa, mas eu vou, quando a gente falou, olha, o SEBRAE vai subsidiar, né, X, você vai entrar com essa contrapartida. Mas aí ele pensa só aqui, eu vou gastar, né, que é esse pensamento do custo, né? Sim. Aí eu consegui mostrar para ele que quando ele fizesse aquele trabalho, isso vai, a forma que ele estava antes é que estava gerando, vamos dizer, prejuízos para a empresa. Depois da consultoria, só evitando aqueles prejuízos, e o que ele ia depois da organização melhorar seu faturamento, essas coisas, aquela consultoria, aquela contrapartida ia ficar insignificante. E depois o empresário deu o depoimento, olha, nesse mês eu percebi a diferença, eu vou pagar a contrapartida, não vou nem parcelar, porque só o prejuízo que eu enxerguei agora que eu tinha, né, é maior do que o valor que eu estou pagando de contrapartida. Então, e ele agora já quer outra consultoria, né, já quer outro trabalho. Por quê? Porque a gente fez em uma área, né, então ele está com necessidade em outra área. Então mostrou para ele que aquele medo, aquela coisa que ele tinha, né, ali acabou. Então ele viu o resultado, positivo, trouxe resultado. Então o que é que a gente, o empresário, quando você investe isso, você tem que pensar a longo prazo. Então lá na frente
você vai coisas que você tinha prejuízo, você vai melhorar suas vendas, você vai colocar seu produto, né? Vai abranger o mercado, né? E aí aquele valor que você vai pegar é como se você estivesse investindo lá num banco, numa forma, né, de investimento de um banco, de uma poupança, que você vai tirar aquilo mais lá na frente. Sim. Então é isso que o empresário tem que ver. E quem faz isso realmente, o empresário. Agora, lógico, a consultoria é igual você ir no médico. O médico faz o diagnóstico e vai passar um remédio. Se você não tomar um remédio, não vai resolver nada. Então, a mesma coisa, o empresário tem que se comprometer e tem que implantar aquilo da consultoria e tem que fazer o gerenciamento e continuar aquilo depois. Sim. Aí sim, ele vê o resultado e ele vai entender que aquele valor foi insignificante. Então, quem quiser, a gente está aí para explicar, para mostrar como é que funciona. E se o Sebrae não vai chegar vendendo uma coisa que seja enganosa, né? Que jamais, porque o Sebrae está aí, ao longo desses anos, cada vez mais presente nos empreendimentos, fazendo o trabalho com resultado para que os empreendedores possam buscar o Sebrae cada vez mais. Sim, sim. O Sebrae, como o senhor falou no início, já é uma instituição que tem aí meio século, né, de atuação no Brasil, ou seja, já tem aí todo um legado e um reconhecimento a nível nacional e até internacional, né? Ela se expande em outros âmbitos. E aí agora, voltado para a questão do funcionamento do Sebrae, às vezes ainda existem algumas pessoas que não têm percepção em qual esfera o Sebrae é, se ele é do setor privado, se é alguém que gerencia por parte privada, ou ela pertence a uma organização ligada ao governo, uma organização pública. Como é que é essa relação? Foi boa essa pergunta. A gente, assim, nos eventos, a gente está por aí, às vezes tem gente que não quer perguntar em público, aí vai ali nos bastidores, ei, o Sebrae é público, é privado? Então, assim, o Sebrae é um serviço social autônomo, como outros do Sistema S, que é o Senai, o Senar, o SESI, né? Cada um ligado a um segmento. Por exemplo, um é ligado à indústria, outro ao comércio. O Sebrae, ele não é por segmento, como a gente falou no início. Sim. Ele é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, não importa o segmento, né? Então, é uma forma colegiada, então ele nem é público e nem é privado. Tem essa denominação, Serviço Social Autônomo. Por quê? O Sebrae recebe recurso público, que ele vem de uma porcentagem de 0,3% que as médias e grandes empresas pagam para o INSS, então ele vem para o Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional faz essa distribuição para os Sebrais estaduais, só que ela é administrada de forma colegiada, por uma representatividade que envolve, a nível nacional, 15 instituições, que aí vai Caixa Econômica, Banco do Brasil, universidade, representação, por exemplo, da Federação da Indústria, Federação do Comércio, do Agronegócio. Então, esse conselho está representado por todas essas entidades, né, de forma nacional, e esse conselho elege um presidente, que tem, né, o tempo de duração de 4 anos, e dentro de cada estado tem uma diretoria, né? Diretor técnico, superintendente financeiro. Então, o conselho, as coisas são decididas nesse conselho, depois vem para a diretoria, né, tem as decisões e resoluções, mas tudo baseado em uma norma, né, em um padrão nacional. Então, assim, ele vem esse dinheiro público, aí ele passa para essa forma de serviço social autônomo, onde ele não é mais público, né? Mas o Sebrae sofre auditoria, tem todas as exigências ali que o Sebrae tem que seguir. Mas esse dinheiro, quando vem, ele vai ser trabalhado, tem as normas do que o Sebrae pode atuar, e também, assim, o Sebrae gera a sua própria receita, que é nessa cobrança de uma contrapartida de consultoria, de capacitações, que o Sebrae cobra uma taxa, uma pequena taxa de inscrição, nesses eventos onde a pessoa vai colocar um expositor. Então, ele tem que gerar essa receita própria, e junto com essa receita que vem federal, que entra em forma, né, de uma administração de forma colegiada, então ele não é público nem privado, né, como um meio termo aí, que é o Serviço Social Autônomo. Serviço Social Autônomo. Então, está aí, objetivamente, não é pública e não é privada, Serviço Social Autônomo. A gente tem esse questionamento até por conta de observarmos a questão das estruturas, né, que o próprio Sebrae dispõe. E aí as empresas do Sistema S, né, que tem aí, como o senhor citou também, o SESC, Senat, são estruturas assim, digamos assim, de grande porte, né, que tem e está aí à disposição
da sociedade, né? Então é até por isso que a gente às vezes fica difícil. Será que é privado, né? Até porque são grandes empresas, né? Digamos assim. E também a mesma forma, eles atuam, tem cada sistema, cada unidade do Sistema S tem seu próprio estatuto, mas algumas coisas aí são bem parecidas nesse sentido. Essa forma de recurso vem todos daí, desse recurso, né, que as médias e grandes empresas pagam para o INSS, e depois vem para essa forma de administração colegiada, que é o Serviço Social Autônomo, onde vai a sociedade dentro dos seus perfis e públicos vão poder usufruir de tudo que a instituição vai trabalhar.